Primeiro, agradecer o convite, o IBRAOP, né, saudar os membros da mesa, a Valéria, a Luana, a Ana, o Carlos. Né, a gente viu aí, por meio dessa palestra da Luana, o quanto é importante e, principalmente, né, a gente tem um público aqui muito qualificado, né, auditores, né, dos tribunais de conta, e aí todos nós já sabemos da importância. A questão é como colocar essa temática na agenda, né, das políticas governamentais, né, na agenda do dia a dia do cidadão. Então, esse é o grande desafio que se coloca e, né, os tribunais de contas têm esse papel fundamental de colaborar e contribuir para que esse debate ele aconteça, né, rumo à universalização, que é o objeto de todos. O tema da nossa discussão, né, a Luana já colocou, a gente vai falar sobre a regionalização. A regionalização ela foi uma ferramenta, ela foi um instrumento, ela foi uma forma pensada pelo legislador na revisão do novo marco regulatório para que nós possamos, né, avançar em termos da universalização do setor. É importante lembrar que a prestação regionalizada ela já existia na versão original, né, da Lei 11.445 de janeiro de 2007. Porém, os quesitos e a importância, né, os critérios e a importância, eles mudaram, né, no novo marco. E é para isso que a gente vai fazer essa discussão acerca do processo de regionalização. Agora, antes de entrar na regionalização, eu queria colocar um tema, que esse tema é muito afeto, né, aos estados, é muito afeto às políticas públicas, que é o desenvolvimento, principalmente dos marcos regulatórios, seja de âmbito nacional, seja de âmbito estadual. Se nós observarmos, a grande maioria dos estados, antes mesmo do marco regulatório, da lei de 2007, vários estados já tinham suas políticas estaduais de saneamento básico delineadas, assim como, posterior ao marco regulatório, nós tivemos muitas políticas estaduais de saneamento básico desenvolvidas. E o que é comum entre todas essas políticas estaduais? O baixo nível de desempenho, o baixo nível de efetividade, o baixo nível de implementação dos instrumentos que foram postos, né, nessas políticas. E essas políticas traziam sistemas de informação, traziam planos estaduais, planos regionais de saneamento básico, ou seja, trazia toda uma estrutura, algumas delas inclusive falavam de saneamento rural, porém, a grande maioria se traduz em letra morta. Esses dias, nós tivemos uma tarefa de analisar alguns cases de sucesso, e pense na dificuldade de encontrar fundos estaduais implementados, sistemas de informação. Então, você consegue, né, em uma só mão, né, com 5 dedos, elencar aqueles cases de sucesso. E se nós olharmos o outro lado federativo, no caso os municípios, também vários dos tribunais tiveram que lidar com a situação dos planos municipais de saneamento básico. E é o mesmo caso, o nível de baixa implementação. E aí eu não estou falando na elaboração. A elaboração até que foram gastos milhões de reais, né, por meio de recursos da FUNASA, por meio de recursos do Ministério das Cidades, né, pelos próprios municípios. Porém, o nível de implementação dos planos municipais de saneamento básico também foi muito baixo, assim como as políticas estaduais de saneamento básico. Ou seja, tudo isso está relacionado a um ponto central, que nós teremos, né, o mesmo impacto quando iremos discutir a regionalização. A baixa capacidade de gestão dos nossos entes federados. O Estado brasileiro, e aí eu estou falando município, Estado e União, tem uma baixa capacidade de gestão, né, uma baixa, não há quadros, né, veja que essa cultura que veio do Planasa dos anos 70, em que as companhias ditavam as políticas dos estados, nós não conseguimos reverter com o novo marco. Nós não conseguimos criar uma capacidade de gestão própria dos entes federados para que nós possamos tocar o setor de saneamento básico, fazer a boa gestão, acompanhar metas, etc. Ou seja, o Estado brasileiro ele carece de capacidade de gestão. Então, esse deve ser um dos grandes focos, né, de atuação. E sem essa capacidade de gestão, né, não pensem que a regionalização ela vai resolver um problema que já existia anteriormente. Então, é uma questão
que essa evolução dessas políticas estaduais, ela também traz um olhar para a regionalização, no sentido de que, se nós não conseguimos implementar as políticas estaduais, nós não conseguimos implementar os planos municipais de saneamento básico no âmbito do ente federativo município, como será que nós iremos implementar essa nova forma de pensar a gestão, que é a regionalização, que é através da colaboração entre Estado e municípios? Então, esse, para nós, é um ponto central, que é fortalecer a capacidade de gestão do setor. Sem o fortalecimento dessa capacidade de gestão, a gente não vai conseguir fazer o que o novo marco nos traz como principal objetivo, que é a universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Esse é o ponto central. É para isso que a regionalização foi construída, essa nova forma de pensar o setor, essa nova forma de gerir o setor, para que nós possamos, por meio de todos os outros instrumentos, nós possamos chegar em 31 de dezembro de 2033 e termos 99% da população brasileira, e aí nós estamos falando de população, áreas urbanas e áreas rurais, assim como teremos que alcançar 90% de esgotamento sanitário até 31 de dezembro de 2033. Então, esse é o grande objetivo e, obviamente, a regionalização ela vem como essa nova forma de gerir, para que nós possamos, ao final, alcançar essas metas, tão sonhadas metas de universalização. E aqui, nós trouxemos também os principais casos, as situações, as formas de regionalização. E aí nós estamos falando da regionalização por meio de região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião, aprovada por leis complementares. Essa é a principal forma que os estados brasileiros escolheram para a sua forma de regionalização da prestação de serviço. Nós temos a Unidade Regional de Saneamento Básico. Alguns estados, como o estado de São Paulo, por lei ordinária estadual, também definiram por esse modelo, e também nós temos os blocos de referência por meio de gestão associada voluntária. Tem também as RITs, as Regiões Integradas de Desenvolvimento, mas essas são as principais formas, e dentre essas principais formas, nós temos, eu acho que aqui, nós temos a microrregião. Nós temos a microrregião como o principal formato. E nesse sentido, eu queria mostrar um mapa também, eu queria mostrar um mapa onde a maioria dos estados brasileiros, salvo engano, foram 13 estados, eles escolheram o formato de microrregião, aprovada por lei complementar, ou seja, dos estados para que escolhesse essa forma de regionalização. Alguns outros estados escolheram, só pegar aqui, pronto. Então vejam que a grande maioria dos estados, eles escolheram as microrregiões. Então nós temos hoje no país 66 microrregiões criadas por intermédio de lei complementar. Há alguns estados que escolheram as unidades regionais, outros estados, que é o caso de Minas, ainda está em debate, o modelo de unidade regional na Assembleia Legislativa, mas esse foi a forma principal que os estados brasileiros escolheram para os seus estados. E nesse formato, é importante lembrar que ainda há estados, do total desses estados, que muitos deles ainda não instituíram suas instâncias colegiadas. Então, o formato ele segue o padrão do Estatuto da Metrópole, que tem lá o conselho, o colegiado microrregional, você tem o comitê técnico, o conselho participativo, a secretaria-geral, mas os últimos dados que nós temos é que ainda há um contingente enorme de estados que ainda não instituíram as suas instâncias colegiadas de microrregião. E aqui eu queria mostrar para vocês a situação de 4 estados, de que forma
os estados trabalharam na sua implementação do principal forma de regionalização, que são as micro-regiões. Então, a gente vai mostrar o caso do estado da Bahia. Veja que as competências da micro-região, elas serão similares aos demais casos que nós vamos observar. É similar ao Espírito Santo, é similar ao Ceará, é similar ao estado do Paraná. Então, as competências da micro-região, ela fala de competências de interesse comum, e aí fala planejamento, regulação, fiscalização e prestação, e fala das finalidades que cada uma da micro-região tem. E aí fala aprovar objetivos, metas e prioridades de interesse regional na área de saneamento básico, apreciar planos, programas e projetos, aprovar e encaminhar propostas regionais na área de saneamento básico e comunicar aos órgãos e entidades federais que atuem na unidade regional as deliberações acerca dos planos relacionados ao saneamento básico. Veja que, a partir de agora, quem vai decidir sobre o saneamento básico são as micro-regiões, por meio das suas entidades colegiadas, no caso, o colegiado micro-regional. Então, é essa instância, é essa micro-região que vai definir os rumos do saneamento básico. Então, nós saímos de um status onde havia um entendimento de que nas regiões metropolitanas, sistemas integrados, a titularidade era compartilhada por Estado e municípios. Nós tínhamos uma situação onde havia interesse local, os municípios eram titulares, e nós partimos para uma situação onde quem vai definir as regras do saneamento básico são as micro-regiões, por meio de suas instâncias. E aqui no caso da Bahia, nós temos aqui a estrutura de governança, né, é formada por um colegiado micro-regional, né, um representante do Estado e o representante dos municípios. É importante lembrar que a quase totalidade das micro-regiões, ela apresenta um percentual de votos de 40% dos estados e 60% dos municípios. Nós temos um comitê técnico. Esse comitê técnico, por exemplo, propostas de concessão, aqueles municípios que querem conceder, encaminha as propostas para o comitê técnico avalia, em caráter opinativo, encaminha para o colegiado, para que o colegiado ele possa decidir acerca da aprovação ou não da concessão nos municípios. Nós temos um conselho participativo, onde a sociedade representada, e aí obviamente varia um pouco, a depender da micro-região, né, de que forma ela está representada, setores da sociedade civil, representantes das assembleias legislativas, e nós temos um secretário-geral, que, em geral, são secretários de saneamento ou desenvolvimento urbano, ou outra pessoa designada para tocar a micro-região. Então, veja, nós temos criado dentro do novo marco esse novo ator, né, o ator que é a micro-região, e dentro da micro-região nós temos um conjunto de instâncias responsáveis agora por gerir o setor de saneamento básico. Então, a importância da micro-região ela é extremamente elevada no sentido de que é ela que vai gerir o setor e é ela que vai buscar as estratégias, né, para o alcance da universalização. E aqui um caso interessante da Bahia. A Bahia foi o único estado brasileiro que se antecipou ao novo marco regulatório, né, ele já tinha criado a regionalização pelo intermédio em 2019, pela Lei Complementar 48, depois em 2020 veio a regionalização e o Estado, em 2021, já iniciou o estabelecimento, né, de 4 micro-regiões, todas aquelas micro-regiões mais ao sul do estado da Bahia, já fronteira ali com o Espírito Santo e com Minas Gerais. Então, essas micro-regiões foram estabelecidas, seus planos foram elaborados, né, suas instâncias foram instituídas, né, o colegiado, o comitê técnico, o conselho participativo, o secretário-geral, e também nós tivemos a elaboração dos planos regionais. E os planos regionais dessas micro-regiões, é importante lembrar que as demais micro-regiões, né, tiveram seus planos elaborados, estudos de planos, porém não tiveram as suas micro-regiões instituídas. E aqui, por exemplo, nós tivemos aqui, dentro do plano regional, uma série de atribuições da micro-região, para que ela pudesse gerir o sistema de informações, apoiar os municípios, captar recursos, e havia também um projeto que era de desenvolvimento institucional.
Esse desenvolvimento institucional falava da própria estrutura da microrregião, falava de relações institucionais, falava de pessoas para que pudessem gerir a microrregião. E aqui nós temos aqui também, dentro desse projeto, que foi pensado no plano, né, contratar, né, ou trazer servidores emprestados do Estado, ou contratar a organização da sociedade civil, né, fazer uma comunicação efetiva com a sociedade, com os municípios, né, com o próprio Estado, já que a microrregião ele teria esse grande papel, né, de fazer essa articulação, né, entre Estado e municípios e, a partir daí, fazer a gestão do saneamento básico. E o que aconteceu em relação à Bahia, né, houve a instituição, porém, não houve continuidade. Primeiro, o Estado ele desagregou demais, ao contrário de outros estados, que instituíram o menor número possível de microrregiões. A lei da Bahia ela foi anterior ao novo marco regulatório e não pensou do ponto de vista da escala, né, de viabilidade econômico-financeira. Então, você tem microrregiões, de certa forma, com baixa capacidade, inclusive para universalizar seus serviços, trazendo, assim, uma dificuldade. E um outro aspecto, que também, obviamente, é um tempo muito recente, de janeiro de 22 até aqui, mas esbarra na falta de capacidade de gestão do Estado e dos municípios no sentido de tocar a microrregião. Então, esse é o grande desafio que se coloca para que nós possamos colocar essa microrregião de pé. Não há capacidade de gestão dos nossos entes federados para que possa fazer com que essas microrregiões, de fato, exerçam as funções que foram trazidas pelo novo marco regulatório. Nós temos também aqui um exemplo do Estado do Ceará. O Estado do Ceará, da mesma forma, as competências praticamente são as mesmas do Estado da Bahia, as finalidades são as mesmas do Estado da Bahia, e aqui nós temos aqui no Estado do Ceará 3 microrregiões criadas. Ela foi instituída posterior ao marco regulatório, lei complementar, decretos, porém, após os aditivos dos contratos, que eram exigência do novo marco, também a microrregião, ela acabou, de certa forma, ela está parada. Né? Não houve avanços em termos de regionalização. E, mais uma vez, o porquê? Falta capacidade de gestão do Estado e dos municípios para que possa, né, fazer com que a microrregião ela possa caminhar com pernas próprias, ser esse novo ente que foi pensado, né, pelo novo marco regulatório. Aqui também é importante lembrar que o Estado do Ceará, assim como outros estados, tiveram algumas experiências associadas ao Estatuto da Metrópole, mesmo antes do Estatuto da Metrópole. Então, nós tivemos a lei complementar de 99, que trazia a região metropolitana, o Conselho Deliberativo da região metropolitana de Fortaleza. Nós tivemos uma lei complementar da região metropolitana do Cariri. Nós tivemos uma lei complementar em 2016 da região metropolitana de Sobral. Nenhuma das regiões, nenhum dos conselhos das regiões metropolitanas funcionou. Ou seja, é a mesma lógica. Falta capacidade de gestão, falta prioridade no sentido de que essa governança ela precisa ter, por menor que seja, uma estrutura própria para que possa fazer e tornar com efeito, né, todas essas finalidades que lhes foram atribuídas por lei. Aqui nós temos também no Paraná, o caso do Paraná, as competências são as mesmas, as funções são as mesmas, e aqui também nós já tivemos no Paraná, né, as assembleias, as consultas públicas em relação à elaboração dos planos microrregionais. No Paraná são 3 planos microrregionais, né, a microrregião centro-litoral, centro-leste e oeste, também está na mesma linha de que as atribuições elas estão ancoradas muito, né, dentro do próprio Estado, do governo do Estado, no sentido de fazer tocar, né, as atribuições da microrregião. E aqui nós temos o caso do Espírito Santo. O caso do Espírito Santo, também as competências são muito similares, né? Fala em aprovar planos, fala em apreciar planos, fala em aprovar objetivos. E o caso do Espírito Santo ele é um pouco diferente no caso da Bahia. Enquanto a Bahia desagregou, né, foram 19 microrregiões, no Espírito Santo nós temos uma só microrregião, né, de águas,
né, águas e esgoto. Então, essa foi a lei 968. E no caso do Espírito Santo, veja que é interessante que, anterior ao novo marco, nós tínhamos a política estadual de saneamento básico. E na política estadual, se nós observarmos as caixinhas em amarelo, todas aquelas caixinhas, elas eram de obrigação do governo do Estado por intermédio da SEDURB, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, você tinha uma situação onde o governo do Estado elaborava os planos estaduais de saneamento básico, desenvolvia estudos, realizava audiências e consultas públicas, você tinha em rosa um conselho estadual, né, e você tinha essas atribuições, principalmente dadas ao governo do Estado. Foram instrumentos que não se efetivaram, né, com exceção da própria regulação, mas o CONSAN não foi instituído, nem os sistemas de informação, nem o plano estadual. E agora, nós temos uma reversão, no sentido de que essas atribuições que doravante eram do governo do Estado, por intermédio da SEDURB, elas passam para a microrregião. Então, veja que muda de configuração, no sentido de que o Estado, ele acaba dando suporte administrativo. Então, essa discussão ela é muito importante, porque a gente está mudando de status, a gente está saindo daquele primeiro quadro que nós apresentamos, aquela primeira figura, onde você tinha o Estado, praticamente o próprio Estado, por intermédio do governo do Estado, ditando as regras e políticas, e agora nós temos o Estado e os municípios, né, ditando as regras, né, da gestão do setor, da política setorial, da política de saneamento básico. E aqui, por exemplo, é o que nós temos de grande novidade em termos de regionalização. Anteriormente nós tínhamos um nível estadual e um nível municipal, e agora, dentro desses atores, dessa estrutura de governança setorial, nós temos a microrregião. Nós temos a microrregião que tem como atores um comitê microrregional, um comitê técnico, um comitê participativo, um secretário-geral, instituídos por uma lei, né, a Lei 968, e que tem também seus instrumentos de planejamento, seus instrumentos para que, através do planejamento e através do sistema de informações, obviamente, a microrregião esteja subsidiada, né, para a tomada de decisões. Então, é importante, e aí é um questionamento muito forte e uma queixa muito grande dos municípios, no sentido de que eles não foram ouvidos no processo, eles nunca foram ouvidos, né, eles precisam participar, e a oportunidade que se coloca nesse sentido, por meio da criação das microrregiões, é que agora se tem um ente que vai fazer a ligação entre Estado e municípios, e esse ente, né, ele vai conduzir as políticas públicas de saneamento básico. E aqui é um ponto que nós entendemos como central, e voltando naquele primeiro slide onde nós mostramos a política estadual. Então, em muitas leis, é o caso da Lei do Paraná, a Lei Complementar 237, é o caso da Lei Complementar 247 do Ceará, é o caso dos decretos de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, nós temos essa leitura, né, aqui eu peguei o exemplo do artigo 2º, parágrafo 2º, é que a autarquia microrregional não possui estrutura administrativa ou orçamentária própria e exercerá sua atividade administrativa por meio derivado mediante o auxílio da estrutura administrativa e orçamentária dos entes da federação que a integram ou com ela conveniados. Em outras palavras, significa que a microrregião ela vai operar e exercer suas atividades no meio da cooperação, da colaboração do Estado e dos municípios, sem estrutura própria, sem orçamento próprio, de tal forma que nós vamos repetir os mesmos erros que nós tivemos com as políticas estaduais. Ou seja, como é que os entes que não têm estrutura, vão se cooperar para fazer com que uma nova estrutura que foi criada e ela possa exercer as funções públicas de saneamento básico que foram delimitadas, né, pelo novo marco regulatório e pelas próprias leis estaduais. Então, claramente, e aí, obviamente, é uma opinião pessoal, acreditava eu que a microrregião seria o ponto de virada, essa forma de regionalização, seria o ponto de virada no tocante a uma nova forma de pensar a gestão do saneamento básico. Então, temo eu, né, no tocante do ponto de vista de preocupações, que esse novo modelo
com base na cooperação de entes que estão fragilizados, e aí eu não estou falando de estado A, B, C, não, é do Rio Grande do Sul ao Amapá, né, estados que tradicionalmente têm sua gestão de saneamento básico, né, fragilizada, né, às vezes dependente, inclusive, da própria Companhia Estadual de Saneamento Básico, não conseguirão fazer com que esse novo ente, essa nova estrutura, essa nova forma de pensar a governança federativa, a governança do setor, ela possa avançar e fazer com que nós, de fato, alcançamos, né, mais um instrumento para que nós possamos alcançar as metas de universalização. Então, me preocupa muito essa ausência de capacidade de gestão do setor e essa possibilidade de repensar o setor por meio da regionalização, porém, calcada nos alicerces anteriores. Né, temos uma discussão em vários estados, né, no caso, especificamente, a Ana aqui está do Espírito Santo, né, do Espírito Santo está se repensando essa forma, no sentido de que a regionalização ela possa ter, sim, uma estrutura própria, ela possa fazer um conjunto de atribuições que sejam do Estado, e agora sim a microrregião ela possa tocar, e obviamente uma estrutura enxuta, uma estrutura que possa, eficaz e que possa fazer cumprir o papel, essa nova ordem, né, institucional, essa nova forma de pensar a gestão. Trouxemos aqui algumas reflexões, né, de agenda de curto prazo para os tribunais de conta, e aí nós temos aí alguns estados, né, obviamente os tribunais têm suas formas de incentivo, né, claro que dependem de outro poder, o poder legislativo, mas há incentivos que podem ser estabelecidos pelos tribunais de conta no sentido de aprovar as políticas de regionalização, instalar as estruturas de governança, aqueles estados que ainda não instituíram, e veja que é uma agenda de curto prazo, né? Toda essa agenda é uma agenda 23, 24, onde é possível, né, por meio de incentivos, sejam positivos ou negativos, né, fazer com que, né, de fato, o marco regulatório seja implementado. A outra questão também é preciso compatibilizar todas aquelas políticas que nós listamos, quase todos os estados, ou a grande maioria, tem políticas estaduais de saneamento básico, é preciso compatibilizar com a nova forma de gerir o setor por intermédio ou das micro-regiões ou das unidades regionais, e é preciso delimitar qual o espaço do Estado, do governo do Estado, qual o espaço dos municípios nessa política e qual o espaço que a micro-região ela vai atender. Outra questão também, a execução dos instrumentos, né, e aí estamos falando os mais básicos possíveis, nós estamos falando de sistemas de informação previstos nas políticas anteriores, nós estamos falando de planos, né, planos, todos eles têm planos, então é importante que haja, mesmo que a microrregião não tenha estrutura própria, mesmo que o Estado, né, por intermédio da sua Secretaria de Saneamento, ela possa fazer esse apoio técnico que está previsto nas leis. É uma função legal, porém, aquilo que nós colocamos, é preciso fortalecer a capacidade, né, capacidade de gestão setorial, tanto de estados quanto dos municípios. E é preciso, de fato, ter efetividade nessa prestação regionalizada para que nós possamos, para que a prestação regionalizada ele seja essa nova forma de pensar rumo ao alcance das metas de universalização. E é importante também, e aí, obviamente, é uma questão que cabe muito à alçada dos próprios tribunais, de que forma foram feitas as prorrogações de contrato. Então, nesses aditivos, então nós tivemos contratos que eram de 2044, que passaram para 2051, sem o instrumento da licitação. Obviamente, cabe também aos tribunais fazer uma análise, né, acerca de que forma ocorreu essas prorrogações, né, de que forma também ocorrem essas autorizações para concessões, para que haja concessão, a microrregião ela precisa dar o aval, para que possa dar o aval, os comitês técnicos têm que se reunir, têm que dar uma opinião técnica, e aí sim, a gente sabe que também isso passa pelo aval dos tribunais de conta, as concessões, as PPPs, mas é importante também que o tribunal verifique se esse procedimento, esse rito que está previsto no marco regulatório, ele tenha passado de maneira adequada pelas microrregiões. Tem a questão da prestação direta, que foi um debate muito colocado, e tem também um ponto que é muito importante, que ainda há muitos municípios, né, que não há
a regulação da prestação de serviço, e também está previsto que as micro-regiões, né, o colegiado micro-regional, ele possa delegar uma entidade já existente. Ou seja, agenda não há, é o que a gente estava falando aqui com a Luana, de tédio ninguém morre. No saneamento básico isso é um ponto, porque sempre tem problema e sempre tem novidade, e são problemas estruturais que nós temos, obviamente, que focá-los, né, haja vista que são inúmeros problemas. Nós temos problemas de A a Z, aqui é apenas uma parte do problema, mas que os tribunais de conta têm um papel fundamental nesse processo, né, assim como os próprios Ministério Público Estadual, assim como as agências reguladoras, mas, né, vocês têm nas mãos, né, os instrumentos necessários, positivos e negativos, para que a gente possa, de fato, ter a efetividade da prestação regionalizada e, consequentemente, mais um aspecto positivo para que a gente possa rumar, né, para a universalização em 2033 e, obviamente, eliminar todas aquelas externalidades negativas que a Luana tanto citou. Então, muito obrigado, a gente fica à disposição para discutir.